Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a esta edição. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 8 de maio. Começamos esta edição falando sobre a situação climática no Rio Grande do Sul, que tende a se agravar nos próximos dias com a chegada de uma frente fria. A mudança no tempo deve provocar temporais no estado, em todas as regiões. A Defesa Civil já contabiliza 100 mortos e cerca de 128 desaparecidos por conta das chuvas. Além disso, 208 mil pessoas estão fora de suas casas e estima-se que cerca de 1,5 milhão já foram afetadas. Uma frente fria que se aproxima do estado gaúcho deve manter o tempo instável. De acordo com os meteorologistas, a chuva deve se concentrar na metade sul do estado, região que também deve registrar as menores temperaturas nos próximos dias. O avanço desta nova frente fria é consequência de um ciclone extratropical formado próximo à costa da Argentina. O sistema favorece a intensidade dos ventos na região sul do país. Segundo a previsão, as temperaturas devem despencar entre a noite desta quarta e a quinta-feira, com estimativa de chuva forte na zona sul do estado. O governador Eduardo Leite afirmou que, com essa condição, ainda não será hora de voltar para casa. Segundo ele, a projeção é de que as chuvas possam gerar novos dias de fortes inundações em áreas como regiões que já foram atingidas, como o Vale do Taquari e a Serra Gaúcha. Leite explicou que está acompanhando, monitorando a evolução e vai fazer alertas ao longo da semana. Os meteorologistas informam que as condições de instabilidade devem continuar até o fim de semana, com a chuva se espalhando novamente por boa parte do estado. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu avisos meteorológicos de grande perigo. Engloba o extremo sul do estado, onde o volume de chuva pode superar os 100 milímetros por dia, com ventos superiores a 100 quilômetros por hora e queda de granizo. E o segundo alerta de perigo abrange a parte mais central do Rio Grande do Sul, com volumes de chuva de até 100 milímetros e ventos intensos entre 60 quilômetros por hora e 100 quilômetros por hora. E nessa quarta-feira, o navio da Marinha, considerado o maior navio de guerra da América Latina, inicia sua viagem rumo ao Rio Grande do Sul. O navio Aeródromo Multipropósito Atlântico possui 200 metros de comprimento e pode servir de UTI, além de levar consigo 8 outras embarcações de pequeno porte e 2 estações de tratamento de água. A expectativa é que a viagem entre a base naval no Rio de Janeiro, onde está a embarcação, e o Rio Grande do Sul dure por volta de 3 dias. Vale destacar também que essa não é a primeira vez que a embarcação participa de ações humanitárias. Esse mesmo Atlântico participou das ajudas em São Sebastião para ajudar no socorro às vítimas da tragédia que devastou o litoral norte de São Paulo no início do ano passado. E daqui a pouco, às 5 horas da tarde, termina o prazo para emitir e regularizar o título de eleitor. Quem não regularizar o documento não poderá votar nas eleições municipais deste ano. Devido às chuvas, o prazo para eleitores do Rio Grande do Sul foi prorrogado, em princípio, por 2 semanas. Acaba nesta quarta-feira o prazo para quem precisa requerer serviços eleitorais, como cadastramento de dados biométricos, emissão de primeira via do título de eleitor, alteração e regularização cadastral. Já no Rio Grande do Sul, a prorrogação por 15 dias do prazo final para o fechamento do cadastro eleitoral foi autorizada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. A medida foi tomada em meio à situação de calamidade pública decretada pelo governo estadual e em apoio à população gaúcha afetada pelas fortes chuvas dos últimos dias. Vale lembrar que os eleitores sem registro biométrico devem fazer a regularização presencialmente no cartório eleitoral. Para aqueles que já possuem biometria, é possível solicitar a regularização do título cancelado em uma unidade da Justiça Eleitoral ou pelo Serviço de Autoatendimento Eleitoral no site do TSE.
O atendimento presencial pode exigir um agendamento antes. Neste ano foram registrados cerca de 6 milhões de requerimentos de alistamento eleitoral. Destes, mais de 2 milhões se referem a solicitações de novos títulos e 2 milhões de pedidos de transferência de domicílio eleitoral. E agora, notícia internacional. O Serviço Ucraniano de Segurança anunciou a detenção de 2 agentes acusados de envolvimento em um plano coordenado pela Rússia para assassinar o presidente Volodymyr Zelensky e outras autoridades. 2 coronéis responsáveis pela proteção de funcionários de alto escalão ucranianos foram detidos. Eles são acusados de envolvimento em um plano coordenado pela Rússia para assassinar o presidente Volodymyr Zelensky e outras autoridades. O Serviço Ucraniano de Segurança confirmou a informação nesta terça-feira. Outros representantes de alto escalão dos círculos militares e políticos também estavam no alvo, como o diretor da inteligência militar, Kirilo Budanov. De acordo com Kiev, os 2 coronéis teriam transmitido informações confidenciais à Rússia. Entre as estratégias do complô estariam a tentativa de recrutar soldados próximos ao serviço de segurança de Zelensky para tomá-lo como refém e matá-lo. Um dos integrantes da suposta rede obteve drones explosivos. A Ucrânia denunciou em várias ocasiões diversas tentativas de assassinato do presidente, de funcionários do governo e de seus familiares. E olha só, o mundo passa por uma sequência de 11 meses seguidos de temperaturas altas, tanto no ar quanto na superfície dos oceanos, apesar do enfraquecimento do fenômeno climático natural El Niño. O alerta foi feito pelo Instituto Climático Europeu Copérnicos. Vamos acompanhar. O Observatório Climático Europeu Copérnicos afirmou nesta quarta-feira que o El Niño continuou enfraquecendo, mas sem alterar a tendência fundamental de aquecimento alimentada pelo uso massivo do petróleo, do carvão e do gás natural. O mundo tem registrado uma média de temperatura anormal desde junho do ano passado. Abril não foi uma exceção, com uma temperatura média de 15,03 graus Celsius, o que representa 1,58 graus Celsius a mais do que o mês de abril médio da era pré-industrial. Nos últimos 12 meses, a temperatura global tem ultrapassado o limite de 1,5 graus Celsius acima da era pré-industrial estabelecido pelo Acordo de Paris. Especialistas afirmam que essa anomalia precisa ser observada em média por várias décadas para considerar que o clima atingiu esse limite crítico. As últimas semanas têm sido marcadas por ondas de calor extremo na Ásia, enquanto o sul do Brasil sofre com inundações devastadoras. E a tocha olímpica, símbolo da competição, chegou na França e seu revezamento tem início já hoje. E dessa vez com uma novidade: equipes poderão participar do percurso. Com menos de 79 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris, o histórico símbolo da competição chega à França para a sequência da tradição. A tocha olímpica chegou no porto de Marselha hoje e começará o percurso de 69 dias, que deve passar por 400 cidades francesas e até 6 territórios ultramarinos. Além disso, a tocha deverá ser revezada entre 10 mil pessoas. Essa será a primeira vez que equipes participarão do percurso, tendo 24 integrantes que podem ser atletas e ex-atletas profissionais. Com 2 dias de celebrações em Marselha, o primeiro destino da tocha no percurso será a cidade de Toulon. E esta edição fica por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.